having me. I remember the day I had to make a choice. I started when I was 9 years old with two best friends, Ashley and Vanessa. Ashley and Vanessa and I were joined by space. We grew up in the same neighborhood, and we all had difficult childhoods. Vanessa was Navajo, a Native American, and often lived on the reservation. And Ashley had a difficult time all the time. I had a challenging childhood, but Ashley had it worse. My mom let her stay at our house most of the time without asking too many questions. And Ashley stayed a lot. Vanessa stayed the night too, but that was usually for fun things like baking cookies or playing games. With Ashley, it was different. It was safe. We all want to feel safe. As happened often, Ashley would leave one of her belongings at our house, and my mom would have to drive me to give it to her before the school week started. This time it was her sweater, and she didn't go anywhere without it. My mom dropped me off and waited in the car while I ran upstairs to her room. Still out of the dryer, I felt her sweater so warm in my hands when I opened her door. And I noticed that she had already vacuumed and cleaned. I started to pan around the room and noticed that it was silent, eerily so. And then I looked up and I saw Ashley hanging there. In that moment of silence, I knew that I couldn't save her. Before I had gotten there, Ashley had made a choice. She'd already taken her life. I remember standing there in complete silence, not quite knowing what to do. So I left and I got into the car and I didn't say anything because I was in shock. Denial is a stage of grief. Once home, my mom got a phone call where she received the news. Realizing that I already knew, my mom spent the time to get my other best friend, Vanessa, on the phone. It was just the end of summer vacation, and they were still with their family on the reservation about 10 hours away. At that time, it wasn't this time where we have cell phones and internet and all of these devices to connect us. And so we had to wait for the voicemail to come through so that they could call us back. It felt like forever, waiting with the news all alone. When they called, my mom let me break the news to her, and Vanessa and her father packed up to drive to the funeral. I remember turning to face her dad when I felt his hand in mine sitting next to me at the service. "Where is Vanessa?" I asked. He explained that Vanessa had died in an accident on the way to the memorial service. "I didn't know where else to go but here," he said. "I was already on my way." He chose to live for her.
And for me, I went from a 3-year trio from age 9 to age 12 to being alone in the space of a summer. As I'd come to learn, denial is a huge stage of grief, and I couldn't handle it all. Elizabeth Kubler-Ross, in her 1969 book on death and dying, listed the 5 stages of grief as anger, denial, bargaining, depression, and acceptance. Later in her life, Kubler-Ross noted that the stages are not a linear and predictable process, and they don't follow any type of progression. What we do know is that grief is life-changing. What I came to learn that summer and after is that how someone dies fundamentally transforms our relationship with them forever. Now, about these stages of grief, usually at the end of acceptance, there is healing. But for over a year, I was stuck somewhere in the middle. I was hedonistic and I caused trouble, anger. I told people this ruined my life, bargaining. But mostly, I didn't leave my room. I slept in my closet, shaking with panic attacks and visions of my friends I couldn't get out of my head. I couldn't sleep and I couldn't eat. Depression, so much depression. With Ashley, I felt like something was taken from me. With Vanessa, I felt like she had been taken from the world too soon. With Ashley, I felt anger and bargaining. It cut me like a knife. She made a choice that I did not want her to make. With Vanessa, I felt depression and denial. She didn't get to make any of her own choices. And through my tears and my gasps for breaths, one Saturday morning, I saw a book slide under my bedroom door, a book that only could have come from someone who understood my suffering, my mom. My mom knew me well. And she knew that the next plan of action for me was to get me 2 things. She wanted to make sure I had an activity, because an activity creates purpose. I needed to get moving and making choices. And that led me to cleaning my grandparents' house every week. My mom also found me a co-listener, a buddy, a friend. Now, to be honest, I'm not sure how much she planned for it, but as I was cleaning their home and spending more time with them, I learned that my papa, my grandfather, a 3-time war veteran and Marine Corps loyalist, was a lot more like me than I realized. My papa was jumpy too. One day after cleaning his home, my papa sat me down and said to me, "Kid, you know, sometimes I see movies when I close my eyes too." "You do?" I asked. "What kind of movies? Westerns?" "Horrors," he said. And this was the moment I made a choice. I chose to find purpose in the tragedy around me. I chose that when things
got hard, I could get moving. So I ended up walking to the only place where I knew I could get help, the hospital. Or at least I thought I could get help. In those days, you go to the hospital and they had these cork boards, and there were things that you could pull that were resources in the community. And I found a brochure called Survivors of Suicide, and I started to go to meetings. I was 13, and most of the people around me were my parents' age. I remember listening to them and feeling like I understood what they were saying, but I didn't understand how to take care of myself. So I got up all of my courage and I asked the facilitator of the group if she would be willing to help me. I said, I understand why people come to these groups, but I'm not getting the help I need. So we created another group, a group for kids. And that led to a larger group, a suicide prevention organization that worked to create a suicide hotline for kids so that nobody could suffer like I did in losing my best friend. And then I went to college. And I realized that by the age of 15, I had endured more loss and trauma than anyone else I knew. And I had never found the time to get help for myself. Through my time setting up crisis lines and listening to kids like Ashley, or a support group for kids like me who lost a friend, and in my time teaching college students how to help their friends who are suffering, I learned I wasn't alone. But then I found myself deciding to make another choice. I had to make the choice to stop and care for me too. I had to turn inward and find the time to understand what I needed. I needed to listen to and heal myself. I had never truly started to feel the stages of grief for my two friends that made me feel such different emotions inside. With Ashley, I was so easily drawn to the path to give back, to help other kids like me understand the pain of losing someone else before their time, and the ability to prevent the next one that happened. With Vanessa, the path was not so straight. It was only through my grief and my need to find co-listeners that I found acceptance and a true purpose. That's when I found the beauty of making decisions. And that's when I was diagnosed with cancer myself. When I was 19, I had found a path. I had found a path to teach people how to relieve suffering, either by facilitating support groups or by helping other people understand how to make the best decisions for them. And then it came my turn. I had just been accepted to medical school in Oregon, to go to graduate school, to follow my path of helping ease other people's suffering. We had packed up all of our boxes and we, my
newly married husband and I drove to chase our dreams. And on the way, we left some things behind. We left behind the community that loved us. We left behind the people we knew well. We left behind our friends and our jobs and our health insurance to go and chase a new path. And in the space of the 24 hours that it took from my hometown to my new home, I was diagnosed with cancer. And then I knew I had to make choices. I was diagnosed with cancer the day that I lost my health insurance. It was a choice out of my control. And I knew the first thing I needed to do was ask for help. And I went back to that hospital, the new one in my town, and I asked for resources. And what I found there was that they didn't have resources for people like me, people who had had resources before. I couldn't get help because I had had health insurance, and now I didn't. And that was my choice. Unfortunately, that led me to being led through my care, and I was unable to make choices for me. That's when I learned how important it is to be in your own care, in control, being able to understand what's available to you and being able to make the choices that you want for yourself and for your caregiver. Because I was not offered palliative care, I was not offered the ability to make these choices, I found a new path. I found the beauty of palliative care, a way to ease one's suffering and keep people in control when they are in their most dire moments, when they're at the end of their lives or when they're sick, like I was. Palliative care helps to prepare those who are suffering and make the path a little easier when we feel our loved ones are slipping from our grasp. Through this journey, I came to know that while it's true that how someone dies fundamentally transforms your memory of them, those memories transform you too. Now, I knew I always had a talent for translating stories into change. I followed the paths of my friends and I created new resources. I found that stories can create community. It can bring people together with all the same voices, and communities can create coalitions, and coalitions can create movements, and movements can change policy. Now, I've heard from a lot of people who say, I don't want to start a movement. How do I contribute? It seems daunting. There are so many of these people who make huge change. And with that, I want to give you a little bit of parting advice from a person who has taken stories and created change, from a person who had a dream
from a person who found my calling in life through tragedy and loss. Start where you are. Start with what you know. Find purpose in your tragedy. And find your co-listeners, because with them, you can move mountains. Thank you. Foi linda a sua conversa, me remeteu à primeira vez que eu te ouvi, que foi no primeiro End Well. E eu me lembro que a tua fala no primeiro End Well foi tão potente que eu lembro que foi a fala onde todo mundo se levantou e te aplaudiu em pé. E foi super bonito, super bonito. Thank you. It's a pleasure. Muito obrigado por você estar aqui. E eu tenho o prazer de chamar para essa nossa conversa a Ana Mi, que ela é escritora, jornalista, e ela convive com câncer de mama há 9 anos, sendo que 5 em tratamento paliativo. Por meio de um perfil no Instagram chamado Paliativas, ela compartilha sua rotina como protagonista do próprio tratamento e vive intensamente os melhores dias, meses ou anos de sua vida. E ela também é uma das minhas melhores amigas. Bem-vinda, Ana Mi, meu amor. Seja super bem-vinda. Oi, infinitos. E eu vou convidar também uma pessoa que é muito importante na minha vida. Olga, 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 Olga. Que bom que deu tudo certo. Deixa agora eu te apresentar de novo, bonitinho, porque você merece. Como eu estava falando para as pessoas, você é uma pessoa muito importante na minha vida e na vida do Infinito. Eu tenho o maior carinho por você, a maior gratidão. Porque você apoia o Infinito desde o nosso início, você acredita na nossa missão, você se emociona com tudo que eu levo, você sonha comigo todos os meus sonhos. Isso tudo está acontecendo porque você está junto com a gente. Então, assim, eu sou eternamente grato de ter você na minha vida. Assim, é uma alegria de ter vocês todas na minha vida. Então, muito obrigado. Que bom. Então, Muito o pessoal bom que está ouvindo, preparem-se que essa conversa vai ser boa. Então eu queria começar com uma pergunta. Primeiro, com o papo, para a Ana Mi e para a Tori, que a gente está falando, né? O nome do nosso painel é Pacientes Ativistas e uma Revolução. Então, quando eu penso em ativismo, eu penso em pessoas que não aceitam o mundo como ele é. Então, eu queria perguntar primeiro para a Ana Mi. Ana Mi, o que vem na tua cabeça quando você pensa em ativismo, em ser ativista? E que tipo de ativista você acha que você é? Como você se entende dessa forma? Bom, oi, gente, boa tarde. Estou muito feliz em poder falar sobre isso aqui. Eu acho que todo mundo que me acompanha sabe que nos últimos anos eu tenho me dedicado a ser ativista, porque na verdade é o que eu faço. Existem muitas dificuldades quando você descobre que está doente. E aqui no Brasil não é diferente, né? A gente tem acessos muito discrepantes. Então, eu sou uma paciente que tem muito acesso. Só que eu não queria ficar nessa postura confortável de quem tem acesso a tudo e que está muito satisfeita com isso. Eu não conseguia olhar para as outras pessoas e ver que elas não têm acesso ao mínimo. A gente está no Outubro Rosa e nem ao menos as pessoas têm acesso a diagnóstico precoce. Enquanto está toda a campanha, todo mundo falando diagnóstico precoce, as pessoas não têm acesso ao exame. Aí, depois que é diagnosticada, não tem acesso ao tratamento. Então, é tudo muito largado, assim, e eu não conseguia ficar confortável nessa postura de quem tem acesso, de quem consegue brigar pela própria causa e que está tudo bem com isso. Eu não me sentia tudo bem com isso.
porque eu acredito que a nossa função nessa vida aqui é justamente a gente ser humanidade. Para ser humanidade, eu não posso militar em causa própria. Então, é óbvio que tem a minha história importa, mas eu queria que todo mundo pudesse ter acesso. Eu acredito que todo mundo merece ser bem cuidado nessa vida. Quem está doente, quem está no fim de vida, quem está sendo diagnosticado agora, quem nem imagina que está com uma doença. Então, para mim, só vai ser completo quando realmente as pessoas tiverem acesso ao mínimo do que a gente pode chamar de dignidade. Então, acho que ativismo, para mim, é isso. É realmente você lutar por algo que tem muito a ver com humanidade, com oferecer para as pessoas a dignidade que elas merecem, para que elas tenham acesso, para que elas sejam vistas, respeitadas e tenham a sua dor legitimada. Então, eu tenho muito prazer em não me submeter, né? Eu acho que quem me conhece sabe que eu acabo arrumando umas brigas, mas justamente por isso. Eu não estou aqui em prol da minha vaidade, ou do meu ego, ou para massagear ego de ONG, de farmacêutica, ou de quem quer que seja. Eu não estou nem aí. Eu luto por paciente. Então, se os pacientes não estão bem com determinada fala, com determinada situação, essa é a luta para mim. É trazer eles para todos esses diálogos. Então, eu tenho muito prazer em dizer que eu sou uma ativista que busca um cuidado mais amplo e uma dignidade maior para essas pessoas deste país aqui. Bem, obrigado, Elami. Minha alma imoral. Tori, e para você, como que você vê o seu ativismo? Como é que você se reconhece nesse ativismo? Thank you so much for having me, and good afternoon, everyone. I see my role as an activist really in changing policy. I, from a very young age, have worked in the healthcare system. And then I also was a victim of the healthcare system. And when you experience both at the same time, you start to notice the balance of power between the people who have the knowledge and the people who are having the experience. And what I have worked to do is make sure that people not only have access to care, like health insurance when they are sick, or to programs like palliative care in their homes or hospice when they are sick, but also that they have access to the knowledge that they need to make the best decisions for them, and that they are able to understand how to use the healthcare system in the best way possible. What I experienced in losing my health insurance on the day that I was diagnosed, I had always had access to care before that day. It was variable. It was not always reliable, but I at least had access. And I found when I had cancer that people treated me differently based on the access that I did or did not have. And that meant that I went for a year not knowing what stage of cancer I had. I knew I had it, but I didn't know how bad it was. And that leads you to fear and to not trusting the system and to not trusting the care that people give to you. And what I want to do ultimately is to make a kinder healthcare system so that it actually reflects the people and their values and the feelings that they have when they are going through this experience, rather than subjecting them to more confusion and to more concern and to more fear. Muito bom, perfeito. A kinder, sistema de saúde mais cuidadoso. Olga, você tem uma longa trajetória, né? Há muitos anos você já iniciou seu trabalho de voluntariado em saúde, em cuidados paliativos, já fez um trabalho de voluntariado no Einstein e em outros lugares, então você
diferente das meninas, o que te tocou não foi porque você viveu uma doença que te tocou, que teve esse chamado. Como é que foi a tua experiência? Como é que você se tornou, entrou nesse processo de voluntariado, nesse processo de filantropia, que para mim também é uma forma de ativismo, né? De não estar satisfeita do mundo como é a tua forma de como é que eu transformo isso. O que te chamou para esse processo? Eu sempre tive uma coisa de gostar muito de cuidar das pessoas. Sempre tive o sonho de estudar medicina, mas por N motivos na minha vida acabou não acontecendo. E eu fiquei sempre nessa busca, mas como eu vou encontrar uma outra maneira de também poder ajudar as pessoas? E aí apareceu essa oportunidade no voluntariado, era justo na oncologia, que é um tema que mexe muito com terminalidade e que eu fui descobrindo que eu tinha o dom para conversar com as pessoas, para ouvi-las, porque eu acho que é um exercício principalmente de escutar, de saber acolher. E daí eu fiquei por muitos anos, acabei ficando na oncologia no Einstein por 10 anos e também fiquei no GRAC, o que era uma experiência bastante intensa e muito rica, e depois fui também para a ACD, e foi assim que o voluntariado entrou na minha vida, uma coisa muito gratificante, principalmente de acolher os pacientes. Eu acho que ser ouvido é muito, muito, muito importante. Espetacular, né? Você tinha esse desejo, né, de ser médica, se tornar médica, daí a vida, por alguma razão, você não pôde seguir e, de repente, você acha uma outra forma, inclusive, de amplificar ainda mais esse cuidado, né? Então, seria um cuidado, Isso. você amplificou para muito mais. Então, é super bonito, né? Quando a gente olha a trajetória da vida, essas mudanças que vão acontecendo e como você reencontra o teu propósito. Que bom. Ana Mia, eu queria te fazer uma pergunta. Eu acho que parte do seu trabalho tem muito para encorajar as pacientes a serem mais impacientes, a não aceitarem as coisas como elas são, né? A encorajar as pessoas que estão lidando com doenças a conhecer mais também sobre os seus corpos, sobre as possibilidades de tratamento e principalmente possibilidades de vida. O que te despertou para esse caminho? Quando foi que você percebeu nessa tua trajetória que poderiam haver várias possibilidades de abordagem do que você vive hoje? Eu acho que desde o meu diagnóstico primário, que agora eu já nem sei mais se o primário foi metastático, porque cada hora eu descubro uma coisa na minha vida. Mas, enfim, eu estou em tratamento há 9 anos sem parar, né? Acho que essa é a informação principal. E desde o começo, eu administro grupo de paciente, eu estou sempre muito envolvida com os pacientes. E aí eu comecei a ver como a informação era importante. Mas, assim, era importante, assim, quem estava passando essa informação para essa paciente? Porque sempre tinha uma coisa de, quase uma militância em causa própria. Então, se essa paciente estava recebendo esses comandos de informação do lugar onde elas tratavam, por exemplo, então elas achavam que era só aquilo que elas deveriam ter acesso, aquilo era o melhor que elas poderiam ter. E aí, quando elas jogavam isso lá dentro do grupo e acabavam tendo contato com outras pacientes, com outras experiências, elas viam que tinha alguma coisa errada aí, né? Tipo, nossa, mas por que eu não tenho acesso a isso? Por que eu não consegui ter acesso a essa medicação? Por que meu médico não pede esse exame? E ainda hoje, né, por coincidência, eu estava conversando com algumas pacientes e a gente estava debatendo que tem médicos hoje de alguns convênios específicos, de alguns sistemas específicos, que eles não prescrevem determinadas medicações, quimio-oral, né, para ser mais específica, porque vai onerar o sistema, né? Então, eles acabam entre escolher o que eles se comprometeram na vida deles, que é oferecer o melhor cuidado possível para esse paciente, e eles ficarem lá, lambendo convênio, o que eles escolhem, gente? Conta para mim. Escolhe o convênio. Então, é um tipo de coisa que para mim não faz sentido, porque a pessoa escolheu a carreira errada. E aí, então, sempre tem a coisa do argumento, né? De falar, porque é assim mesmo, não pode falar assim, que é o emprego da pessoa. Amor, vai cumprir, seguir sua vida, porque as portas vão se abrir quando você se tornar uma pessoa ética, coerente e que coloca o paciente no centro disso tudo. Então, eu sempre tentei bater de frente com essa questão de transformar
a gente, né, o paciente, nessa coisinha assim de ocupar um espaço de uma fragilidade. É quase como se o tempo inteiro as pessoas estivessem fazendo uma gentileza para a gente, tratando a gente do que elas consideram uma forma humanizada. Eu imagino que isso é o mínimo, né? Porque afinal a gente não é um pé de pêssego. Então, não sendo um pé de pêssego, o que se espera de nós é que sejamos humanos. E aí a gente sempre entra nesse conflito com acesso, com pacientes que hoje são muito mais bem informadas. Então, eu tenho muito prazer hoje quando essas pacientes chegam lá na frente do médico, até mesmo pelo trabalho que a gente tem desenvolvido na casa paliativa. Quando elas chegam na frente do médico, elas assim, doutor, eu sei que eu tenho direito, deixa eu te ensinar aqui como é que prescreve morfina, porque você está prescrevendo errado. Então, eu não sei se eles têm orgulho disso, assim, porque eu acho que não, é para ter um pouquinho de vergonha, né? Porque hoje eu estou tentando munir os pacientes para que eles sejam protagonistas disso mesmo, já que para a medicina, né, e óbvio, não estou generalizando, mas a gente tem, sim, profissionais ou que não entenderam ainda o que estão fazendo nessa vida, enfim, eles não conseguem olhar o paciente como uma pessoa que merece ser bem cuidada, nem que seja o último segundo da sua vida. Então, não prescreve, não tem mais uma medicação cara, não é mais algo que faça sentido ali, não preciso mais oferecer o melhor suporte possível para essa pessoa. Ah, não, meu trabalho está feito. Não tá, querido. Então, assim, vamos, é câncer, né? Ainda mais quando a gente está falando de oncologia, eu acho até bizarro, às vezes, eu ter que falar com o médico, explicar para o médico a importância de cuidados paliativos, quando a gente está falando de Brasil, em que as pessoas não têm acesso ao tratamento. Então, eu estou fazendo a minha parte. E a parte que eu penso que faz sentido para mim é munir essas pessoas de informação, de cuidado, de munição mesmo, para que elas possam se posicionar, para que elas possam lutar pelo que é direito, né? A gente tem uma Constituição que garante o nosso direito à vida. Então, que essas pessoas possam lutar por isso. E que elas saiam desse espaço de que como se tudo fosse um grande favor que estão fazendo para ela. Não é um favor. Então, é isso. Não é um favor. Ser humano com você, ninguém está te fazendo uma gentileza. Esse é o mínimo que se espera. Então, eu acho que é esse o trabalho que eu tento fazer e eu tenho muito prazer quando eu vejo que hoje os pacientes são muito mais empoderados e eu fico muito feliz em pensar que talvez eu seja 1% dessa transformação que tem ocorrido. Mas é 1% bem poderoso. Né? Olga, acho que você já ouviu a Ana me falar sobre isso. Ela escreve, ela fala bastante sobre isso. Eu vou pedir também, porque acho que a Tori ainda não ouviu. Ana, fala um pouquinho sobre esse conceito que você fala muito sobre cura. Porque depois eu quero que a Tori faça uma reflexão também sobre isso. O que é cura? O que é cura? Eu acho que quando eu me tornei uma paciente metastática, ou enfim, né, quando eu recebi o diagnóstico efetivo de que a doença estava em outros órgãos, acho que o primeiro contato que você tem é com essa palavra cura de uma maneira que dói. Porque quando você faz seu tratamento primário e você termina, e aí todo mundo celebra a sua cura só porque você terminou um tratamento, e assim, né, terminar um tratamento não significa que você está curada, né? A cura é um diagnóstico retroativo, né? Quando você tiver daqui a 10 anos, aí você vai olhar para trás e falar, nunca mais tive câncer, então eu estou curada. Então, quando eu recebi o diagnóstico da metástase, a principal pergunta que me faziam não era se eu estava bem, era que daqui a pouco, agora é só tratar de novo que você vai estar curada de novo. Então, a quantidade de vezes que eu tive que dar essa explicação sobre o fato de que o câncer de mama metastático, diante do que a medicina oferece hoje, não é possível cura, mas existe controle, existe, né, qualidade de vida, e que, enfim, aí no final eu comecei a perguntar, mas o que é cura? Porque eu estou bem, eu estou presente aqui na minha vida, eu estou lúcida do que é finitude, isso para mim é uma cura libertadora. Você sair da anestesia que você vive e que você acha que você tem todo o tempo do mundo para procrastinar, para ter uma vida que não faz o menor sentido, mas a pessoa está saudável, ela está curada? Então, isso eu comecei a questionar. Eu falei, bom, eu estou doente, mas eu estou curada pra caramba. E você? E você? Está saudável? Tá feliz? Tá boa? A vida tá bacana? Você tem propósito? Tá legal? Aí você busca ajuda para resolver as suas questões? Não?
difícil, né, irmão? Bom, porque eu só tenho câncer mesmo, mas eu tô curada. Então, acho que quando a gente transforma isso num diálogo muito maior, né, a gente transcende as barreiras biológicas e vai até para as barreiras filosóficas, eu acho que a gente consegue encontrar a cura sob vários pontos de vista. Então, em vez de olhar para essas pessoas que estão vivendo o fim da sua vida, ou as meninas e meninos que têm um diagnóstico de uma doença grave, incurável, não precisa olhar com esse olhar de pena como se a única coisa que importasse para elas fosse um atestado dizendo que elas estão curadas. Tem que olhar para elas e ver a vida que elas estão vivendo. Que muitas vezes você vai descobrir que uma pessoa que está no fim da vida, ela está mais curada do que você. Então, eu chamo muito essas pessoas para viver essa cura. Quem está saudável, quem está doente, quem está vivendo o último dia da sua vida. Então, a cura transcende a biologia para mim. Então, eu sou uma paliativa muito da curada. Obrigada. A equipe técnica aqui está em alvoroço. É uma forma da gente, para falar, é tão bonito. Tori, como é que chega isso para você? Qual é a tua reflexão sobre isso, sobre cura? O que é cura para você? Very difficult to go after that response. I feel the same. I think that as Anami was sharing about doctors and access, I think that there is a struggle between cure and heal. And so many times when I was going through my treatment, I felt like the only purpose that my doctor had in mind was to cure the cancer. And for me, my purpose was to live. My purpose was to live a high quality of life. And if I knew that I wasn't going to die from my cancer, I wanted to be transformed by it. I wanted to live beyond it. And that's what healing is for me. Healing is not putting your healthcare first all the time, but it is putting yourself first all the time. And finding out what quality means in your life, not just what quality means for your care. Because when your doctor leaves, you are still the person who has to transform from the patient back to a human being. And I think that that is what often gets lost when we think about curing cancer or we think about curing suffering. We don't get the ability to think about it as something that can heal us too, as you were saying, Anami. It can teach you what is important to you and who matters. And I think that that's really the true place of healing for me. Perfeito, perfeito. Olga, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, referente, a gente já teve algumas conversas a respeito disso, que tem a ver, acho que muitas pessoas que estão nos ouvindo, ou muitas pessoas no mundo, estão em busca de um propósito, não sabem, existe um vazio muito grande, sem muito sentido para a vida. E você, com esse teu caminho, eu gostaria de te perguntar qual que é a maior recompensa que você ganha nessa tua trajetória, que você ganhou sendo voluntária e também fazendo esse trabalho seu de filantropia. Qual que é a maior recompensa que você sente? Por que que você faz isso? Eu acho que, principalmente, é como se fosse um processo de cura do coração. A gente se sente muito nutrida. Fazer o bem é uma coisa que não tem preço, é uma satisfação que não tem como explicar. É uma coisa que é muito bom. É muito bom. Saber que você ajudou, que seja em uma organização, uma pessoinha, não importa. Não sei, para mim isso faz um bem que não tem nem como explicar. É muito, muito gostoso. É uma satisfação imensa. Eu acho que é muito gostoso quando você descobre um propósito. Você descobre como você
de repente, foi tão privilegiada por tantas coisas na vida e você descobre que tem como você devolver. Você oferecer também coisas boas para uma sociedade, que também te dê um monte de privilégios. É muito gostoso. A gente se sente como se a gente alcançasse uma paridade, sabe? Fica os dois lados iguais. E isso é muito bom. Eu me lembro o dia que você me falou assim, o que eu recebi de graça na vida, eu quero retribuir para a sociedade. É uma forma de eu estar pertencendo. Veio de graça para mim. Então eu quero retribuir, eu quero fazer. E a gente também fala muito sobre isso, né? Porque de outras pessoas que, às vezes como você, né? Que estão numa condição privilegiada e estão em busca. Tipo, eu não sei, existe um vazio. A gente estava falando sobre isso, né? Busque uma causa. Não precisa ser a nossa causa de cuidados paliativos ou finitude. Não, pode ser causas diversas. Qualquer causa, mas se você achar uma causa e vai experimentando, às vezes, o encontrar a causa é um processo. O que mais te toca? É saúde? Então, como é que eu posso investigar a saúde? São os animais? Como é que eu posso investigar os animais? É a sustentabilidade, mas é um processo de sair do estado passivo para deixa eu ir no caminho de investigar. E daí, nesse caminho, você acha a tua causa. E daí você vai se sentir como a Olga, no sentido de se sentir realizado, né? De falar, é por isso que eu estou aqui. Então, acho muito bonito isso, Olga. Obrigado. Obrigada pela oportunidade de estar com vocês também, muito bom. E queria aproveitar para dar os parabéns para a Anami e para a Tori, duas mulheres fantásticas, que é um privilégio conhecê-las. É mesmo. Então, vou aproveitar e perguntar para vocês duas, Anami e Tori. Vou falar para a Tori agora, para a gente ouvir um pouquinho mais de inglês. A partir da doença, cada uma de vocês duas, de um jeito, encontrou um gatilho, né? Para ver as suas próprias vidas, né? Um gatilho de transformação nas suas próprias vidas. E se colocar a serviço de mais gente. Qual que é a relação de vocês com a doença? E também o que vocês ganharam por conta da doença? I feel like cancer was the best thing that ever happened to me. It taught me a lot about myself, and I appreciate having the ability to say that because I am free from cancer and have been free from it for 5 years. What it taught me, I think, most was how important it was, as Anami was saying, to get to know other people who also had cancer. While I was going through it, they helped me and they became my community. And I felt an obligation to use my resources and my knowledge and my ability to write policy or change healthcare to serve the people who took care of me while I was sick, who had the story that I did, because I knew more and I had more of the ability to change it. And I think that what I learned was that I wasn't alone, and not feeling alone in a very scary situation meant everything to me. And I think that that's the purpose that I found with my cancer, is that you make connections with people on a much deeper level because you need people more. And that has driven me to make a kinder system, and also to really think about how important it is to create safe places for people to talk and grow and learn from one another. E você, Anami, qual que é a sua relação com a doença e o que você acha que você ganhou com esse seu diagnóstico e com a sua tua experiência? Eu não gosto de estar doente, né? Eu acho que é até uma ilusão alguém pensar que nossa, é ótimo fazer quimioterapia, nossa, me sinto tão plena quando eu tô vomitando. Então, não é fácil, né? Eu sou submetida a sofrimentos que eu realmente não desejo para ninguém. Mas se eu tivesse que olhar para trás, de repente, para a vida que eu tinha, em que em algum momento da história eu achei que eu precisaria cumprir o papel social só, sabe?
da esposa, da mãe, da profissional. E era uma prisão quase, né? Porque eu acho que a minha alma já gritava por alguma outra coisa, né? Porque eu acho que eu já sempre tive essa coisa meio justiceira, revolucionária, que tem as ideias próprias. Então, eu me sentia muito aprisionada por ter que me submeter ao que todo mundo encarava, ou olha, ou aplaude, o que consideram como uma vida perfeita, né? E eu não trocaria a vida que eu tenho hoje pela vida que eu tinha antes. Eu adoraria hoje dizer para vocês que eu acabei de abrir um exame e que eu sou muito crônica e que não tem a menor possibilidade de eu ter uma progressão de doença. Porque com a cabeça que eu tenho hoje e com todo o sofrimento insano que eu já vivi, eu me reconheço um ser humano muito melhor. E um ser humano que está a serviço. E isso não tem preço. Então, tudo que eu faço com a mais absoluta entrega e tentando realmente ser útil. Eu sempre falo para as pessoas que convivem de perto, né? E eu brinco que eu estou criando uma atividade. Porque eu vejo que elas, quando elas experimentam isso de poder, a história delas ser um ponto de transformação, seja na vida de uma outra pessoa, ou seja ali possibilitar um melhor diálogo com esses elos, né, dessa cadeia da área de saúde, ou com a própria sociedade, é uma sensação muito boa, quando você sabe que você está fazendo algo que beneficia o coletivo. Então, eu falo para que elas não tenham medo, para que eles não tenham medo. A gente acaba aceitando muita migalha do sistema, sabe? E eu odeio essa posição de pacientes frágeis que não pode falar, não pode... vamos só passar batomzinho na boquinha delas que elas ficam bem lindas e não precisa falar nada. Então, eu acho que elas são mais do que isso, eu não gosto que subestimem a nossa capacidade de raciocínio. Eu acho que está muito atrasado ou a entidade, ou o médico, enfim, que olha para esses pacientes e não percebe que hoje o acesso à informação é universal. Hoje, se eu quiser dar um Google agora para descobrir todos os estudos aí que vocês descobrem, que vocês sabem, eu tenho acesso, gente. Todo mundo tem acesso. Por mais que a gente nem todos tenham a compreensão, a gente tem acesso à informação. A gente sabe o que está certo, a gente sabe o que está errado. Então, eu tento fazer com que elas lutem por isso mesmo, para que elas tenham informação, para que elas falem sobre isso, para que elas não tenham medo de se posicionar. Então, eu acho que foi isso que eu quis fazer desde o começo, né? Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de me posicionar porque eu sei que eu estou pensando num coletivo. E isso me dá muito paz. Em todas as coisas que eu faço, eu tento ter muita paz no que eu estou fazendo, por mais que eu utilize de figuras de linguagem, né? De metáforas, ou porque que eu deboche de algumas situações, mas é porque, às vezes, essa é a única forma de compreensão para as outras pontas. Porque se eu só me coloco como vítima do mundo, eu vou continuar sendo a vítima do mundo porque eu vou continuar não sendo ouvida. Então, eu realmente boto fogo no parquinho mesmo para que elas percebam que vale a pena lutar. E vale a pena você se posicionar, vale a pena você não ter medo, vale a pena você oferecer algo que realmente seja um pensamento num coletivo, porque a sensação é muito boa, de você saber que você está fazendo a coisa certa e de que a sua vida está sendo um ponto de mudança para muitas outras pessoas. Então, eu acho muito bonitinho, muito lindo, fico muito orgulhosa quando eu vejo que elas conseguem, elas e eles, né, enfim, conseguem raciocinar sozinhos e ver que tem alguma coisa errada e falar, poxa, isso aqui não está certo, eu acho que eu preciso me posicionar porque aqui nesse hospital as coisas não estão legais aqui, não. Então, eu vejo, essa semana mesmo, uma paciente me mandou que uma médica respondeu sobre cuidados paliativos de uma maneira muito, muito bizarra e sem noção, assim, né, de aquele velho raciocínio de que, não, o cuidado paliativo é só para pacientes que estão em fase final de vida e tal. E a paciente deu uma aula para ela. Falou, não, doutora, deixa eu te explicar aqui como é que é, entendeu? Isso, não tenha medo. Não tenha medo porque é médico, não tenha medo porque é ONG, não tenha medo porque é instituição, porque é o grande poder que movimenta tudo. Não, gente, vale a pena a gente brigar, porque quando a gente está pensando num coletivo, as coisas vão se encaixar uma hora e você vai poder dormir o sono dos justos. E isso realmente não tem preço.
Perfeito. Olga, outro dia, Olga e Tori, eu tive o prazer, eu participei junto com a Anami e junto com a Ana Cláudia de uma mesa no Congresso de Oncologia. Então, formou um trio muito interessante, porque a Anami representando, trazendo a voz de pacientes, eu dos familiares e a Ana Cláudia do médico, né, o profissional de saúde. E na minha fala, eu falei sobre essa revolução. E como eu estava falando com profissionais de saúde, eu estava falando assim, preparem-se, tem uma revolução a caminho. Tem esses pacientes e familiares que estão sendo preparados para te questionar, que estão se preparados. E você pode ganhar muito com isso. É uma revolução que você pode ganhar, desde que você resolva aceitar essa transformação. E resolva caminhar junto nessa transformação. Porque se você resistir, não vai ter chance. Então é muito bonito. A Nami faz um trabalho lindo com a casa paliativa, que ela tem construído um trabalho maravilhoso, que é com vários pacientes, um grupo de pacientes em cuidados paliativos, e é um trabalho de trazer informação, educação e tudo mais. O que eu fico vendo é assim, coitado desses médicos, como é que eles vão sair com pessoas tão empoderadas? Então é isso, ou eles vão se juntar, ou eles vão sofrer muito. E outra conversa que às vezes eu tenho com a Olga também, é sobre os hospitais, né? Que ela fala sobre o trabalho, quando ela fez no início do trabalho dela de voluntariado, a importância do voluntariado e do voluntário de ser um espaço de escuta. E que ele faz, que acho que o espaço de escuta, ele cria um ambiente, um momento muito mais gentil para o paciente. Olga, fala um pouquinho, acho que você fala tão bonito sobre isso, sobre a escuta, sobre ter o espaço de escuta com os pacientes, a tua experiência que você teve sobre isso. Eu acho que tem muitas vezes que os pacientes querem relatar coisas que os familiares não estão querendo ouvir. Então, às vezes, o paciente está pensando, vamos supor, em parar o tratamento, não está suportando o tratamento, e tem toda uma pressão da família, não para, você tem que tentar tudo, você tem que fazer tudo. Ou o contrário, às vezes o paciente está em dúvida se vai por um caminho ou outro, e nem sempre as famílias se alinham com o pensamento do paciente. Então, acho que é muito importante esse trabalho que o voluntário pode fazer, de ouvir, porque a gente não julga, a gente só escuta e acolhe. E eu acho que para quem está contando, que está num momento difícil, que tem que tomar decisões que implicam em vida, em qualidade de vida, eu acho que são decisões muito difíceis. Então, acho que é gostoso você ter alguém que te escute, que te acolhe, que está sempre ali com uma carinha boa, com um sorriso, que senta, te oferece um café, um chá, ou sei lá, um copo d'água, às vezes nem isso, porque às vezes o paciente está enjoado, indisposto, ou mesmo para ficar em silêncio, só ficar perto, já é bom. Acho que é bem isso. É fundamental, eu acho que é bom, é fundamental, acho que é isso, né? Oferecer o espaço. E ter o espaço porque for necessário, né? Entrar num quarto assumindo que você não sabe nada. Entrar nesse quarto, entrar nessa conversa vazio. Só esperando o que é necessário, o que de mim você precisa. Né? Então, poder escutar. Eu acho que você faz isso muito bem, Olga. Eu acho que é incrível. Eu acho que essa sua transição, essa tua trajetória como voluntariado mostra tudo isso. Eu acho que isso é incrível. E agora, para vocês, para a Tori e para a Anami, como que a gente pode tornar, ou que, falando com médicos, enfermeiros e profissionais de saúde, como que a gente pode tornar os ambientes hospitalares, as clínicas, espaços mais gentis, espaços mais humanos? Como é que a gente pode fazer com que isso aconteça? I think that it is, at least in my experience, it's never fun to go to the hospital. And wherever we can bring the comfort of home to the hospital when somebody is there, I think it's necessary. Things like what Yoko Sen has been doing in redesigning sound in hospitals. And also there are many places that have things like hospice houses that are outside of hospitals and feel much more like home when people are at the ends of their lives.
when I was going through treatment, I never wanted to be in the hospital for longer than I needed to be. And the things that were most important to me were often non-medical things. Things like a blanket, or things like music that I wanted to listen to, or things like making sure that my loved ones were able to be with me. I think those are the things that make hospitals kinder. And ideally, the hope is that we don't have to be in them for very long or very often, and that we can get care and access to care in places where we are, like at home. Perfeito. Anami, como que você complementa isso, Anami, para você? Eu acho que, enfim, tem muitos lugares legais, até no SUS, né? Acho que as pessoas têm muito essa questão de fazer uma diferenciação muito grande aqui no Brasil de SUS e sistema privado, mas eu quero dar uma notícia para vocês, né? Eu que convivo com centenas de pacientes o tempo todo, eu digo que tem SUS que consegue ter tempo, né? Tempo não tem a ver com um espaço, né? Um intervalo de minutos, tem a ver com uma presença. Então, às vezes, um médico que ele está presente 1 minuto na frente daquela pessoa, mas ele está presente 1 minuto de absoluto, ele faz um trabalho muito melhor do que, às vezes, no sistema privado, que eles estão com muita pressa e que é tudo sobre muito custo envolvido, sobre consultas muito caras, e a gente paga muito caro, e aí chega lá e, de repente, a pessoa só tem 3 minutos para você e ela fica olhando o tempo inteiro para o computador. Então, eu acho que tudo tem a ver com presença, né? Não estou tentando fazer uma coisa muito romântica aqui, de pedir para que as pessoas sejam super fofinhas, porque até para o meu perfil de paciente eu não gosto da fofura demais, porque não combina comigo, já é o meu jeito. Eu falo, vai filho, fala rapidão aí que eu tô, né? Que coisa, né? Fica com essa coisa meio demorada aí. Então, não, acho que cada um tem o seu jeitinho, tá tudo bem, não tem a ver com você se tornar um médico que não tem a ver com você, assim, né? De você mudar o jeito que você é, porque não combina. Não, tem a ver com você estar presente naquela vida, ali, naquele momento em que você está se deparando com a pessoa que está vivendo um momento de vulnerabilidade. Ninguém está dentro de um hospital a passeio, né? Familiar, cuidador, paciente, as pessoas estão lá porque elas estão vivendo um momento de sofrimento. Não interessa o tamanho do sofrimento. Então, se você realmente quiser estar presente nessa vida, a sua técnica vai fluir, a sua comunicação vai fluir, a sua audição vai fluir bem, você vai estar presente, você vai estar se importando com aquilo ali. Então, eu acho que, de repente, esse seria o principal segredo, né? Você não ter medo de estar presente nas vidas que você encontra dentro desses ambientes. Perfeito, perfeito. Eu vou chamar Solenta. Agora a gente vai abrir as perguntas para a plateia, daí eu tenho a Solenta aqui comigo, que ela vai... Nossa, puxa uma cadeira, puxa uma cadeira. O chat está uma euforia lá. Puxa uma cadeira. Tem muito mais até observações, comentários do que perguntas. É verdade. E tá uma movimentação grande, as pessoas se ajudando, respondendo perguntas que já foram respondidas lá. Mas eu resolvi começar com uma que eu acho que até a Anami acabou de falar um pouco, resolvendo um pouco esse que eu vim para botar fogo no parquinho, Anami. Não foi sozinha não, tá? Foi lá com a... Como será, deixa eu ver, como será que traduz colocar fogo no parquinho? É uma boa questão. A Sandra Amaral fala assim: vocês parecem estar contra os médicos. Perdi vários colegas neste momento de pandemia. Eles estavam se dedicando aos pacientes e perderam suas vidas. Famílias que estão sem seus chefes de família. Eu acho que tem que haver uma união entre médicos e pacientes e não ficar contra aqueles que, como eu, estudo há 30 anos. De jeito nenhum, se tem uma coisa que eu não sou contra, é isso, assim, né? Eu até tenho um texto que provavelmente acho que foi um dos mais compartilhados do meu Instagram, que eu justamente falo que se organizar direitinho cabe todo mundo nessa equação, né? Acho que tem as reclamações dos médicos em relação à postura de familiares e tudo, tem os pacientes que reclamam do médico, do residente,
e da todas as cadeias, e aí a enfermeira que reclama. Então, todo mundo sempre tem alguma questão. E aí, por isso que eu tento resumir tudo em estado de presença. Quando você está em estado de presença, eu penso que tá organizado o negócio e todo mundo consegue fazer o seu trabalho bem feito. Então, veja, eu lido muito com oncologia. Eu não vou falar muito da coisa da situação pandêmica, que foi o que ela trouxe aqui, que é óbvio que é uma condição que levou todo mundo a um extremo. Mas o universo que eu transito é esse universo de cuidados paliativos, é esse universo de oncologia. Então, a gente está falando de pacientes, muitas vezes, ambulatoriais, que são muito maltratados por muitos profissionais. A gente está falando de pacientes que, quando não tem uma linha de tratamento quimioterápica, eles são absolutamente abandonados por essa equipe, porque daí vai encaminhar para qualquer outro lugar que não seja ali dentro daquela clínica. Então, nada na minha fala, nem nos meus textos, tem o objetivo de generalizar. Mas, como nada nessa vida, né? Nada é 100% em qualquer aspecto dessa vida. Mas é importante que a gente fale com aqueles que não estão ainda alinhados com essa demanda de pacientes, né? Ou ainda não entenderam o que estão fazendo nessa carreira ainda. Então, eu diria isso. Se organizar direitinho, fica todo mundo feliz. Eu queria ouvir a Tori também. I think to note is that doctors are just as confused about what patients want as patients are oftentimes. And they are just as scared to share with a patient bad news. This is uncomfortable overall. And during COVID, I think that we saw this, at least in the United States. There were so many doctors who needed help from other doctors through the suffering and the grief and the loss of losing their patients and not actually having that experience as often. I think oncologists and some other specialists have these experiences more often than some others. But with COVID, what a lot of doctors and especially new doctors experienced was so much suffering and so much death that they also need to change. There is something, I think, also inside of healthcare that is needing to change. And they are seeing this because they are asking their friends for help too. And I think that's interesting in what I have seen where specialists in palliative care or in hospice have both been taking care of patients and families with COVID, but also taking care of their doctors too, because it's so hard to lose them. And I think in those circumstances, what we also need to do is make sure that we find somebody who can also talk for us if we are not able to talk for ourselves or speak up for ourselves or make our own decisions, because that caregiver or that person who can be with us can help also us and a doctor. And I think that's really where we need to start having better conversations and be present together. Que mais? Que mais? Vamos agora, aqui tem uma para Ana. Mi, como você acha que seu trabalho nas redes chega às pessoas na prática? Você consegue perceber mudanças desde o começo, quando começou o seu trabalho? Consigo, porque eu acho que até no começo, quando eu criei o Instagram com esse nome, né, Paliativas, acho que demorou um pouco para as pessoas entenderem do que eu estava falando, porque falar de câncer metastático já era algo difícil e, enfim, diferente. Imagina quando eu taquei logo foi paliativas para deixar bem claro aqui do que eu estou falando. E óbvio, né, é uma licença poética, um toque, assim, sabe? Aquela coisa meio de afronte. E no começo, óbvio, né, foi difícil, as pessoas ficavam, poxa, mas você não pode falar isso porque não existem pessoas curativas e pessoas paliativas.
E aí eu falava, nossa, sério que a gente tem que responder sobre isso, assim, né? Não, vamos tentar transcender esse debate aí, não ficar pensando nessa semântica, né? Se existe, se não existe. Eu estou tentando criar um adjetivo de pertencimento, porque não tinha, né? Eu acho que essa foi uma das mudanças. Quem conseguiu acompanhar o meu raciocínio, o meu e da Renata, conseguiu entender que ali a gente estava falando sobre uma vida que vale a pena ser vivida. Não era uma ode ao câncer, né? Eu não gosto de que minha vida fique gravitando em torno da doença. Então, a gente queria falar de vida, a gente queria falar sobre se posicionar, a gente queria falar sobre ser bem cuidado, a gente queria fazer esse ativismo e a gente queria que essas pessoas se sentissem pertencendo a algo, já que elas não eram os survivors, né? Que tinham um nome, tem um nome quando você termina o seu tratamento. Então, até parafraseando minha amiga Jussara, a gente não queria ser survivor, porque a gente é supervivor. Então, somos superviventes, né? Mesmo estando com esse diagnóstico, a gente está vivendo bem, tentando fazer o melhor possível para que vale a pena esse tempo aqui. E aí eu acho que a mudança tem sido essa. Hoje as pacientes elas se apresentam até como eu sou paliativa e o fato de eu penso que eu criei um adjetivo para essa nossa condição e não para segregar, mas para que exista um pertencimento. E eu falo para os médicos, em vez de você corrigir a paciente, porque isso ainda acontece, porque eu já estou fazendo a metade da comunicação da notícia. Ela já está indo lá ciente de que ela tem uma doença grave, que ameaça a vida dela, e que a partir de agora ela precisa estar junto nessas decisões, e que ela precisa ser protagonista de tudo isso. Então ainda vai ter a alma das trevas que vai falar assim, não é não, você não é não. Você só tem câncer metastático. Então, pô, aproveita, sabe? A gente já está fazendo ali um trabalho de tentar desmistificar um monte de coisa. Então, aproveita, eu já estou fazendo a comunicação de notícia difícil para você, né? Só abraça a causa e para de ter medo, né? Porque eu acho que isso diz de uma contratransferência muito grande também, enfim. E o que eu vejo mais é isso, assim, eu acho que as pacientes, elas se sentiram representadas mesmo, né? De falar, tá, eu não preciso esconder a minha condição. Eu sou uma supervivente, né? Eu sou uma paliativa. O que isso significa? Significa que eu quero viver bem. Significa que eu quero ser bem cuidada. É só sobre isso. Então, eu vejo essa mudança, né? Até nas mensagens que eu recebo, enfim. Tem sido um trabalho muito legal. Eu não sou muito blogueirinha, eu não posto muito não, mas eu acho que o que tem lá faz sentido para um monte de gente. É uma verdadeira revolução mesmo, né? É uma revolução. Ó, a próxima aqui acho que vai para as duas, tá? A cultura de um país interfere na ativação do paciente para ser ativista do seu próprio cuidado? Quem responde primeiro? Tori? I think that you have to consider your culture in order to be an activist in your care. There's something that has made me an activist in policy, and that is that I can understand it. I understand policy. I understand how healthcare works and how it is financed. And I have studied that so that I can help other people understand that. And for me, I need to understand not only why people made policies in the first place in order to change them, but I also need to understand what actually works for people. And in the US, we have so many different types of people who have so many different types of access and who need different types of care. And in order to really make a revolution, we need to have all of their voices, which means we do need to consider the culture, not only of our country, but also of our communities, and make the care and the caring and the systems that actually work for the culture that is being cared for. I've had the opportunity to go
all over the world and work through policy issues and through financing issues for hospice and for palliative care. And what I have done in my work in Africa looks very different than the work in the United States or in Europe, because the culture is different and people and their values are different. And that makes policy different and how people experience their care different. And so one thing that I can do at least is read and help redesign the policy so that it can fit the culture rather than the other way around. Bom, eu acho até legal ela falar essa questão da cultura, porque aqui no Brasil eu penso que a gente tem várias culturas dentro de um mesmo país, assim, é uma coisa muito louca, né? E lá na Casa Paliativa, que hoje ainda é um ambiente virtual, né? A gente iria inaugurar antes um pouquinho no começo da pandemia, e aí teve tudo isso, e enfim, né? Mas a gente resolveu abrir as janelinhas virtuais e já abriu o coração para essas pessoas, então a gente está em pleno funcionamento, fazendo muitas coisas incríveis, e dentro de um mesmo espaço online, cheio de pacientes e familiares, né? Só os familiares que estão na linha de frente do cuidado, a gente já vê milhares de sotaques e situações diferentes e níveis de compreensão também, né? Porque às vezes o que é muito claro para uma pessoa, para outra não é tão claro assim, porque a própria cultura ali regional dela não favorece, ou a condição que ela tem acesso não favorece a compreensão disso. E eu acho que é por isso que é tão importante tudo isso que a gente tem feito, né? De falar, de trazer os pacientes para esse diálogo sincero e claro sobre as coisas. Outro dia a gente fez uma aula na Casa Paliativa falando sobre o que é desistir. Quantas vezes vocês acham que um médico já teve essa conversa com um paciente? São poucos que têm essa coragem, né, de falar sobre isso. E são poucas pessoas, assim, eu estou falando até de familiar, que conseguem dialogar sobre isso. Então, são pessoas que o tempo inteiro elas estão sozinhas com sua dor, que não conseguem se expressar e falar sobre suas verdades, porque não tem quem dê conta mesmo de ouvir. E tá tudo bem não dar conta quando você é um familiar, mas às vezes quando você é um profissional de saúde e você não dá conta de ouvir aquilo, talvez você atrapalhe o processo, né, de um paciente, não sei. Enfim, e aí eu vejo que lá dentro desse nosso ambiente, a gente tem construído isso, de poder falar de tudo sem medo. E eu acredito que são pessoas que estão enfrentando com muito mais dignidade as suas próprias questões, né? Quando a gente não trata elas como seres que não dão conta. Quando a gente dá esse poder a elas, de que elas dão conta da própria vida, é uma transformação muito grande, assim. É você falar que ela importa, que o que ela está sentindo importa. Então, para mim, eu estou realizando um sonho, assim, né? Que é justamente ter um espaço para que a gente converse sinceramente com as pessoas sobre qualquer coisa. E para que elas se coloquem como protagonistas de sua vida. Então, acho que está muito bonito isso. E aí eu me sinto pertencendo mais ainda. Perfeito. Muito bem. A próxima agora vai para Olga. Olga, muita gente acha que não pega bem investir em questões relacionadas à morte. Marcas têm medo de se associar. Muitos jornalistas ficam cheios de dedos para tratar do assunto. Por que você decidiu quebrar essa barreira? Bom, principalmente por causa do tom, e porque eu acho que a morte é a coisa mais natural que tem. Todo mundo nasce e a única certeza que a gente tem é que um dia a gente vai morrer. Eu acho que a gente, de repente, pode ter a oportunidade de escolher como lidar com isso. E veio o tom e pronto, e tudo acontece. Eu acho que é uma oportunidade maravilhosa, é uma coisa que sempre me interessou. Eu acho muito importante, né, a gente tratar de morte, porque, tanto pode ser de uma doença, como pode ser amanhã também te dar um acidente, alguma coisa, e tchau. Então, eu me lembro, Olga, quando a gente fez o primeiro festival, né, esse é o terceiro festival, e foi muito louco. De sorte que eu tive você para me ajudar, Olga, mas eu não tinha equipe, não tinha nada, fiz tudo sozinho. Então, desde ser louco de convidar a Yoko Sen, o Michael, o Roy, a Mindy, para vir para o Brasil,
e sem saber como eu ia financiar e organizar, e eu cuidava desde do convite, a planejar, a comprar passagem, a responder os ingressos, cancelar ingresso, tudo. Eu estava no estado de estresse. E daí, quando o Roy veio para o Brasil, eu fiz questão que eu queria apresentar o Roy para a Olga. E eu me lembro que na reunião, na hora que chegou o Roy, eu vi a Olga junto. Eu comecei a chorar. Não sei se você lembra disso, Olga. Eu lembro, mas foi emocionante. Foi super, mas eu falava, eu tô cansado, desculpa, eu tô cansado, mas eu estava muito emocionado, mas porque eu estava tão cansado, daí eu estava, putz, ser totalmente vulnerável, de ver a beleza do encontro. Eu estava com o Roy Rimmer, do Zen Hospice, junto com a Olga, e a gente começando, inaugurando isso tudo. Então foi uma coisa linda, 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 eu nunca vou esquecer disso, foi muito, muito bonito. Tem uma pergunta para as duas, enquanto a Olga temos, vamos dar para Anami, que conselhos você daria para um jovem médico paliativista? Bom, primeiro que eu fico muito feliz por você já se apresentar assim, porque isso aí já é nossa transgressão praticamente. É que, imagina, a gente está vivendo ainda um momento que, enquanto eu imagino uma paciente, eu vejo pacientes ainda se posicionando, falando, eu sou paciente de cuidados paliativos, né? A gente está fazendo a nossa luta. Ainda tem médico que está querendo mudar o nome da equipe, né? Então, eu vejo que tem um problema aí de autoestima que é muito complicado ainda. E eu até brinco com outros profissionais que eu falo, eu quero ser cuidada por paliativista, eu não quero ser cuidada por confortista, suportista, integrativo, equipe do amor profundo. Eu estou aqui para ser cuidada por um paliativista, porque a pessoa, quando ela assume a escolha dela, que ela quer falar sobre isso, que ela não precisa da palavra, ela transcende isso, ela quer isso, ela faz isso muito bem feito, então ela não precisa mudar o nome da equipe dela. Então, eu já acho muito bonito você ter se apresentado dessa forma. Eu acho que a minha dica para você é que você seja um curado para cuidar de mim também, sabe? Porque acho que você precisa estar presente aí na sua vida também, você precisa tentar aprender a lidar com tudo isso da melhor forma possível, porque eu acredito que é uma escolha para gente que tem muita coragem mesmo, de estar em contato com o maior extremo de vulnerabilidade de uma pessoa, para que você realmente consiga estar ali completo. Eu acho que você tem que olhar muito o tempo inteiro para você também, para você estar bem e para você ser um curado, paliativista, cuidando da paliativa curada, entendeu? Então, eu espero que você tenha uma carreira linda. Eu acho que vale a pena você cuidar dessas pessoas, você vai aprender muito. Vai ser uma vida incrível. Obrigada. Tem mais uma pergunta aqui para a Olga. Olga, na sua experiência, qual a sua percepção de cuidados paliativos hoje no Brasil e seus avanços? É uma pergunta da Débora. Eu acho que cuidados paliativos é uma coisa muito, muito importante, uma coisa maravilhosa. Fico muito feliz de saber que está aumentando o número de paliativistas no Brasil e também as pessoas estão tendo mais conhecimento e, de repente, as pessoas vão ficar mais informadas e vão descobrir que, quando se trata de cuidados paliativos, não quer dizer, olha, agora não tem mais nada para fazer, então vamos te deixar assim, sem dor e tudo bem, porque não é isso. Na verdade, tem a ver com qualidade de vida e com uma série de cuidados que vocês sabem muito bem, que eu acho que é uma coisa muito linda, sabe? Dá uma qualidade de vida, uma perspectiva de vida para paciente que é maravilhosa. Acho super, super importante, uma coisa muito... Acho lindo ser paliativista. Perfeito. Perfeito. Uma pergunta para a Tori. Tori, desde que você começou no ativismo dos cuidados paliativos e do cuidado à saúde, você pode notar e perceber mudanças que ocorrem, seja numa instituição ou em uma comunidade? So most of my work has actually been working in health insurance and making sure that we are redesigning benefits and services for people with serious illness so that they have access to not only someone who can help them make decisions, but also access to care
in their homes when they need it most. I've spent time actually working and making sure that we are paying doctors and palliative care nurses and social workers and teams to care for patients and families. And we use data to identify who is sick, because as Anami was saying, sometimes people struggle to get diagnosed. And so we help identify those people. In California, in the United States, we actually have it as a requirement that people with cancer and heart failure and lung disease and kidney disease have access to these services as a standard, as a requirement. And that increases the number of doctors and the number of specialists who are available for patients. And it also makes it so that when people ask for palliative care, they actually get something that helps them, that is high quality, and that they can use regardless of their ability to pay for it. We've done that in California and have worked to actually make sure that conversations and services are paid for by the federal government also. And what we have found that makes the most impact in changing policy and even policy about payment and access are stories about patients and families who don't have access or who can't afford their care. That's really powerful, and it is something that allows policymakers and insurance companies to design something that does work for people. Perfeito, perfeito. Tem alguma pergunta? Tem mais perguntas? Então vai, Vamos mais não, vai perguntas? você. Vamos lá, Isabel Leão quer saber: vocês acham possível cuidados paliativos na UTI? Esse é geral também. Quem responde primeiro? Anami. Cuidados paliativos na UTI? Olha que eu fiz o curso de cuidados paliativos e tem essa matéria aí, viu? Eu acho que cuidados paliativos não é lugar, né? Tem a ver com lugar. Então, isso até no começo foi uma dúvida que eu levei, porque eu falei assim, então tá bom. Eu que sou uma paciente consciente, que eu tenho essa coisa toda da dignidade, de autonomia, de falar tudo isso. Se em algum momento da história eu bugar e falar assim, eu quero muito que enfie muitos tubos em mim. E aí eu quero essa experiência. Então, quer dizer, ninguém vai estar lá, não vai estar nem aí para mim, ninguém vai lá, mas querer tentar olhar para mim ou tentar me oferecer um mínimo de dignidade a partir dessa minha escolha. Então, eu acho que cuidado paliativo não é lugar. Mas talvez, nem se a gente não está conseguindo levar cuidado paliativo nem para os lugares de cuidados paliativos, você imagina ainda mudar dessa linha. Mas é uma construção, né? Realmente eu gostaria muito que as próprias associações de cuidados paliativos elas se manifestassem mais, né? Que elas brigassem mais por políticas públicas, por campanhas mais expressivas, porque a gente só ficar pregando para convertido, a gente não consegue ampliar esse diálogo. Caramba, para mim é óbvio que tinha que ter cuidados paliativos como matéria obrigatória. Mas quem sou eu, né? Sou uma paciente. Então, se os grandes, eles não estão conseguindo fazer essas transformações, essas revoluções, poxa, vamos ampliar isso aí, né? Vamos tentar abrir a mente para realmente fazer aquilo que a gente está se propondo a fazer, né? E não ficar só nessa coisa aqui meio rançosa quase, né? De, não, eu não vou tentar falar sobre isso, porque imagina, né? Pode pegar mal. Pega mal não, gente. Fica super legal quando a gente está a fim de cuidar, de se importar com as vidas. E eu acho que, finalizando a minha resposta aqui, eu só repito que, para mim, né? Na minha visão, cuidado paliativo não é lugar. Tori, como é isso aí nos Estados Unidos?
Aí posso até emendar para você responder junto. Se os I cuidados think paliativos já é algo oferecido aí a todos, só porque aí você já junta com esta questão. in the intensive care unit, there are a lot of intensive care units. There is palliative care in intensive care in the United States. There are a lot of hospital palliative care programs, and some of them have intensive care, palliative care. And I think that there are some times where this is actually very good and very helpful, especially because if you look at things like COVID or other situations like someone on dialysis or having organ failure, liver failure, for example, they may not be able to get out of the ICU or avoid it at all. And I think in those circumstances, what we have seen in the United States with palliative care is that we have doctors who help support the family, who have to make decisions about their loved one who has all of these tubes or a ventilator or something. And palliative care can be very comforting for a caregiver in making decisions for someone when they can't talk for themselves. There are some circumstances in the US where there are some cultures who do want more care and do want to die in the ICU. And in those circumstances, what we have seen are that hospitals can create beautiful spaces and beautiful moments for the families where their loved one has chosen to have more aggressive treatment. And that's going to be more painful to watch and difficult for a family to endure. And I think that that is where the specialty of palliative care can really help people who are suffering from grief or expecting to lose their loved one. Que delícia de conversa. Que prazer, que honra ter aqui Tori, Anami e Olga.